Vamos lá, então. E aí, turminha, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Estou aqui hoje, graças a Deus, tendo o prazer de receber o pastor Rogério Mazioli. Amém, querido. Pastor, se apresenta para nós, por favor. Amém, é uma alegria poder estar aqui para poder fazer parte, né, desse, vamos dizer assim, né, Caleb, desse podcast, né, escatológico aqui, tentando trazer a mente, né, a mente das pessoas de vocês que vão estar nos assistindo, um pouco mais de esclarecimento. E aquele que vos fala é o pastor Rogério Mazioli, né? Temos a nossa congregação na cidade de Alvorada ali. E, por fim, né, é tão difícil falar da gente mesmo, sabe? É mais fácil falar da Escritura. Mas Deus tem nos dado graça e com certeza aqui, nesse momento, onde nós vamos estar falando um pouco mais sobre a Escritura, eu tenho certeza que vamos poder elucidar muito mais, né, a mente daqueles que têm não só acompanhado o nosso querido Caleb Vargas também, mas tem nos acompanhado ali no @pastor Rogério Mazioli lá no Instagram também. Amém. Hoje a gente vai falar de um assunto que as pessoas falam muito, mas pensam muito pouco a respeito. Sim. Que é o arrebatamento. Basicamente, o senhor segue uma linha mais reformada. Sim. Tá, eu também. Tá. Então não vai acontecer aquele lance de tu tá chegando em casa e só achar as roupas da tua esposa e dos teus filhos e Jesus voltou e o avião tá caindo porque o piloto sumiu. Isso não vai acontecer. Isso é uma visão pré-tribulacionista, correto? Perfeito. Tá. Perfeito. Sobre a visão pré-tribulacionista, como que ela surgiu? Bom, pelos que dizem os estudiosos, né, os doutores em teologia e aqueles que têm se esforçado para trazer uma doutrina mais, vamos dizer assim, mais sadia, né? Uhum. Se tem a ideia de que esse ponto da questão do pré-tribulacionismo, ele surgiu por volta de 200 anos, mais ou menos, né? E é interessante notar que esse ponto ele surge a partir de 1830. Mas o interessante também é notar que isso nunca havia sido falado antes. Quando nós olhamos e estudamos, por exemplo, os pais da igreja, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Policarpo, não se ouve falar, até porque o foco deles era na questão da salvação, né? Cristo Jesus vindo, as pessoas se arrependendo, enfim. Mas esse ponto ele surge mesmo a partir de um momento onde uma profetisa ali por volta de 1830, né, como eu falei anteriormente, chamada Margaret MacDonald. E essa mulher, ela teve uma certa revelação, né? Ela era de uma seita chamada Irving, que era vinculada à Igreja Católica Apostólica da época, né? E tinha como o seu precursor Edward Irving. E então ela teve essa revelação dada por Deus, ela na confissão dela, dessa profetisa, que ela teria visto num sonho os salvos, uma parte desses salvos sendo arrebatados de súbito na vinda de Jesus e outras pessoas ficando para trás, né? E essa revelação se deu lá na Escócia. Mas seguindo essa linha, havia pessoas que frequentavam a casa dessa profetisa. E uma das pessoas que frequentavam a casa dessa profetisa se chamava John Darby. John Darby. E engraçado porque ele pega essa profecia dessa profetisa, né, dessa seita que ela frequentava. E então John Darby ele traz isso porque ele já era dispensacionalista, né, no sentido mais relacionado à questão da salvação. E John Darby agora assimila isso para ele e ele começa então a vida dele, ela tem um foco de espalhar essa questão que ele ouviu dessa profetisa, né, chamada Margaret MacDonald, porque ele frequentava a casa dela. Então ele gasta a vida dele ali ensinando, e muitos nessa época, né, no século XIX, muitos professores teólogos eles assimilaram esse ensinamento de John Darby também. E então mais para frente, a partir de 1909, então vem a chamada Bíblia de Scofield. E essa Bíblia de Scofield ela é totalmente baseada nessa questão do pré-tribulacionismo de John Darby.
E então nos rodapés ali dos comentários desta Bíblia, que ela foi difundida de uma forma muito grande, né? Eu acho que é muito difícil uma pessoa que não tenha lido ela ainda. No rodapé dela ali, todos os comentários eram baseados no ensino de John Darby. E a partir de 1909, então, se difundiu essa ideia, né, mais atualizada, vamos dizer, mais moderna, da questão do pré-tribulacionismo. Então, a Bíblia de Scofield, ela realmente disseminou isso não só no Brasil, como no mundo inteiro, que é o que prevalece hoje em dia, né, no sentido de escatológico, né? Temos o pré-tribulacionismo, que crê que Jesus, melhor dizendo, que os salvos não passarão pela tribulação. Tem o mesotribulacionismo, que crê que os salvos serão arrebatados no meio da tribulação. Entre os dois períodos de 3 anos. Isso, exato. E tem o pós-tribulacionismo, que crê que a igreja passa pela grande tribulação e que então depois a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia de Scofield, ela disseminou de fato assim, essa questão do pré-tribulacionismo, né? Tanto é que eu lembro que isso se difundiu de uma forma tão grande que essa Bíblia, ela era recomendada nos cursos teológicos pelos professores, né? E quem não seguisse, isso que é interessante, quem não seguisse até mesmo as notas de rodapé ali de Scofield, era visto de uma forma até, não digo como herege, porque seria até extremo isso, mas ele era visto com outros olhos, né? Estranho. Olhos estranhos, assim dizer, né? Sabe aquele grupinho? Ó, nós temos esse grupinho, tu não faz parte, então tem alguma coisa errada contigo, sabe? Mas a origem dessa questão do pré-tribulacionismo, ela é muito nova ainda, sabe? É bem moderna em relação à teologia histórica, né? Não só da questão dos reformadores, mas na questão do cristianismo histórico, nós não encontramos escritos que deem base para essa questão pré-tribulacionismo, esse mecanismo, né, que foi criado sistemático para que entendamos a forma, vamos dizer assim, de como se procederá a parte escatológica, né? Tá, e por que no meio reformado essa Bíblia de Scofield não disseminou, ou disseminou também? Porque eu vejo que a galera mais da reforma, eu falo por mim, eu não leio rodapé de Bíblia. Sim. Não sei se eu estou errando nisso, mas eu não leio. Eu já peguei algumas Bíblias comentadas, eu não leio. Por exemplo, tanto que para mim não faz muito sentido ter Bíblia da mulher, Bíblia do evangelista, Bíblia do pregador. Eu entendo que é para condução de alguns textos, trazer clareza com relação ao que é mais edificante à mulher. Mas a Bíblia, ela é tão boa, lisinha, só o texto ali, sem ninguém comentando, porque eu acho que aquilo ali ele facilita algo na vida devocional que não deveria ser facilitado, que é a interpretação. Então, o meio protestante reformado, ele foi atingido por essa dá para chamar de teologia? Sim, por essa doutrina, ou ela, por ser mais fechada e voltar mais aos escritos dos reformadores, a parte da Bíblia, e a Bíblia buscando a interpretação histórica nela, acabou se vedando? Sim. A questão, por exemplo, assim, dos reformados, vamos dizer assim, né? Que eles seguem mais a linha, vamos tratar de linha, a linha, por exemplo, assim, a linha histórica, né? Então, se estuda muito o entendimento que os pais tiveram da igreja. Por exemplo, depois de João, vem os discípulos de João, um dos discípulos mais próximos era Policarpo, e aí vem seguindo, né? Então, a ideia da questão reformada, vamos dizer assim, é dar seguimento àquilo que a igreja histórica, né, instituída por Cristo, entende como correta, tanto na interpretação, porque nós precisamos sempre analisar o contexto geral da Escritura, né? Então, dizer que o pré-tribulacionismo afetou a questão reformada da igreja, a questão histórica, é difícil de nós dizermos, porque dentro de tanto dos reformados, daqueles que creem de uma interpretação mais histórica, existe subdivisões também.
né? Não foi colocado algo aonde esses irmãos, eles creem todos no mesmo mecanismo, como se todos estivessem com os olhos vendados e crendo da mesma forma, né? Existem subdivisões. A escatologia ela é muito ramificada, né? Ela é Tem muito gente ramificada. Que concorda em 98% e discorda em 2%. Exatamente. Mas nas igrejas históricas, né, que nós conhecemos, tanto no Brasil, enfim, Rio Grande do Sul, essa questão do pré-tribulacionismo realmente ela não surgiu impacto, né? É claro que muitas pessoas, tanto é que John Derby ele é conhecido como o pai do dispensacionalismo, porque ele traz isso, ele é oriundo da igreja histórica, mas quando ele absorve a questão do dispensacionalismo, quando ele absorve essa questão do pré-tribulacionismo, então ele trazendo essa parte da doutrina mais moderna, por assim dizer, nós não vemos essa... Estão me faltando palavras aqui. Nós não vemos essa influência dentro das igrejas históricas, né? A gente consegue perceber isso mais, como eu falei, a partir do século XIX ali. Então não teve essa influência, né, na igreja reformada, na igreja histórica, mas muito mais na igreja neopentecostal e tudo mais que a gente tem visto, que cada vez ela, aqui no Brasil principalmente, ela detém um número muito maior de adeptos, né, nessa questão do pré-tribulacionismo, sim. Principalmente porque a igreja brasileira ela é, em suma, pentecostal e neopentecostal, né? Exatamente, isso. E tirando essa parte da questão de influência, aqui no Brasil nós somos muito influenciados pelos Estados Unidos, pela América, né? Tanto é que essa doutrina ela é oriunda de lá. Então nós absorvemos aqui muitas coisas, nós herdamos muitas coisas aqui que não, de fato, vieram, como é que eu posso dizer, não são nossas aqui, não são coisas históricas que que tem uma predominância, mas herdamos coisas novas, como, por exemplo, né, a questão do pré-tribulacionismo, que vem dos Estados Unidos. Tá, e na sua visão, quais os riscos? Quais os riscos de se crer nessa teologia? Porque eu vou deixar o senhor comentar. Tá. Caso o senhor não comente o que eu tenha comentado, eu comento em cima. Sim. Mas eu tenho uma opinião muito, não sei se eu posso dizer radical, mas é crítica com Sim. relação a essa teologia, que para mim ela tem um risco iminente no posicionamento da igreja. Mas qual a sua visão a respeito disso? Dos riscos que ela pode... Os riscos de se crer nessa teologia. Como eu sempre digo, Caleb, tudo que nós, independente de qualquer coisa, tudo que nós precisamos ter, principalmente a questão de ter um equilíbrio, né? É claro que existem pessoas que creem, né, no pré-tribulacionismo, tem pessoas que são pós-tribulacionistas, enfim. Mas sempre nós precisamos entender que existem pessoas que creem na doutrina do pré-tribulacionismo e são crentes, salvos em Cristo Jesus, são pessoas fiéis a Deus, né? Assim como existem as pessoas que creem no pós-tribulacionismo, que também são pessoas crentes, fiéis a Deus, enfim, é sempre bom nós frisarmos isso para nós termos uma linha de raciocínio onde haja um equilíbrio naquilo que nós vamos trazer. No caso, isso não interfere diretamente na salvação. Exatamente. Concordamos. Porque o ponto que nos une é muito maior, né, do que essa questão, vamos dizer assim, sistemática, né, de um esquema de escatologia. Mas falando da questão dos riscos que particularmente eu entendo com relação a essa questão do pré-tribulacionismo, é uma falsa segurança, no sentido de que se a igreja ela não vai passar pela tribulação e nós vamos ser salvos antes dessa tribulação, a gente tem aquela falsa de segurança, a falsa intenção de segurança de que o pior nós não vamos passar. Ou seja, há um certo relaxamento no sentido espiritual. As pessoas não têm essa preocupação de uma tribulação, de algo terrível que vai acontecer, porque a palavra tribulação ela vem de tribulum, né? Da ideia daquele trator que está passando ali sobre a soja e vai debulhando a soja e vai tirando aquela parte ruim da soja e separando aquela parte boa da soja. Então, a tribulação é filtragem? Exatamente. Meu Deus, ela faz essa separação, entende? Ela faz a separação. Então, no caso, a igreja, em suma, tem medo de ser filtrada.
pode-se dizer que de alguma forma sim, né? Por isso que gera uma falsa segurança, vamos dizer assim, porque pensando nós aqui, nós não vamos então passar por essa tribulação, por esse tribulum, né? Por esse algo terrível, então nós vamos ficar mais tranquilo, correto? Então gera essa segurança, assim. Nós não vamos passar pelas dores de parto que a Bíblia fala, né? Porque a Bíblia diz que conforme se aproxima a vinda do nosso Deus, as dores de parto, né? Ou seja, a mulher ela tem aquelas dores ali, dando prenúncio de que vai nascer uma criança. Ou seja, as dores de parto fazem com que a mulher se contorça, né? Venha se contorcer ali de dor e tudo mais. Isso se refere a quê? Se refere ao sofrimento que o mundo vai passar. Então, se eu não vou passar por isso, eu tenho essa falsa segurança que eu não vou passar, então eu coloco as mãos no meu suspensório e faço aqui assim, né? Tá mais tranquilo. Então, falsa segurança. Percebo também na questão assim dos riscos, que nós podemos dizer assim, na questão da resiliência espiritual e também emocional. Como, por exemplo, assim, pessoas que têm dificuldade de lidar com a dificuldade. Que é uma das principais promessas do Evangelho. Exatamente. Dificuldade de lidar com a dor. Muitas pessoas entendem que quando nós viemos para Cristo e recebemos a Cristo, nós estamos livres de todo tipo de dor, de todo tipo de sofrimento, e não é nada disso. Jesus não nos prometeu facilidade alguma, muito pelo contrário, pega a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus nos prometeu. E nós temos percebido muito isso. Vou dar um exemplo aqui de um texto de Romanos, capítulo 1, versículo 24 em diante, onde Paulo ali escreve a carta aos Romanos, dizendo que Deus os entregou às suas paixões, dizendo que Deus os entregou a uma mentalidade reprovada, no sentido de que eles pecavam tanto, havia uma vida tão devassa, que Deus, num determinado momento, entrega eles a uma situação reprovada do próprio coração, para que eles fossem condenados de fato. Então, quando eu tenho um entendimento de que eu não vou passar por tribulação, eu não vou passar por dificuldades, eu também vou ter dificuldade de aceitar que Deus entrega o pecador ao seu próprio pecado. Isso é um ponto muito importante que a Escritura nos dá. É só ler o livro de Romanos. Sai escatologia, entra em soteriologia. Exatamente, entende? Então, muitas pessoas que, é bom ressaltar isso, que são fiéis a Deus e tudo mais, elas têm dificuldade em aceitar que Deus entrega o pecador aos seus próprios pecados. Nós teríamos que até... Posso ler aqui o livro de Romanos? Aqui? Por favor. Vamos abrir aqui a Bíblia, que é interessante, é importante, né? Nós trazemos o texto aqui para dar base, embasar aquilo que nós estamos falando a respeito dessa parte tão importante ali, que nós estamos falando a respeito de dor, a respeito de sofrimento. Só nós lemos aqui, ó. Romanos, a partir do no capítulo 1, aqui a partir do 24. Antes do 24, Deus está falando aqui, Paulo está falando a respeito de que o homem ele é indesculpável, porque ele pode ver os atributos de Deus na criação, enfim, né? Trocar a glória de Deus da criação. Exatamente. E ele continua no 24. Por isso Deus os entregou à impureza. E a palavra entregar aqui dá a ideia de alguém que soltou as rédeas e agora a pessoa está livre. No caso, estava sustentando. Exatamente. Ele tirou o freio. Tirou o freio. Tá? Entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo. Olha o 25. Trocar a verdade de Deus pela mentira. Perfeito? Aí lá no 26, ó, por causa disso, por causa da rebeldia, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deus entregando. As mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, o homossexualismo, lesbianismo e tudo mais, certo? Lá no 28, ó. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, só continuar lendo ali até o versículo 32, que diz ali, ó, embora, lá no 32, conheçam o justo decreto de Deus,
de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam, eles incentivam aqueles que as praticam. Ou seja, essa falsa ideia, falsa segurança que traz essa questão pré-tribulacionista faz com que as pessoas tenham dificuldades de entender que existe um Deus que entrega e que prova o povo e que coloca o povo dentro da tribulação para ser peneirado, exatamente para separar o joio do trigo. Sim. Então isso é bastante importante a gente ressaltar. O verso 29 me chamou a atenção. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. A injustiça humana faz a gente olhar para a justiça de Deus e ver injustiça também, porque ela não é coerente com o nosso senso de justiça. Exato. E eu vejo muito nítido deixa eu escolher bem a palavra. A corrupção dos olhos do homem quando olha para a justiça de Deus, e ele vê como se Deus fosse injusto ou cruel ou mau. Sim. Por deixar os seus santos, a igreja, passar pelo processo de tribulação. Exato. Só que isso também, a meu ver, assim, agora tocando na pergunta, né? Por que eu acho perigoso os maiores riscos? O primeiro, o iminente, é a corrupção de algumas leituras bíblicas. Por exemplo, dores de parto. O senhor é pai. Sim. Sua esposa grávida. Começou as dores de parto, tu fica triste ou fica feliz? Dores de parto é o prenúncio de uma boa notícia. Exatamente. Exato. Então, quando a igreja passa a acreditar de que a grande tribulação, que a vinda de Cristo é um problema para a humanidade e não a solução, toda a leitura da Bíblia está corrompida. Então ela já passa a olhar para o pecado diferente. Porque agora o índio lá na Amazônia, que nunca foi evangelizado, vai para o céu porque não conhece Jesus. Porque agora a gente começa a usar o nosso senso de justiça, a gente começa a incorporar benesses, começa a incorporar misericórdias que Deus não prometeu. Sim. Para quê? Para que a gente possa de alguma forma se ocultar embaixo dessa misericórdia e alcançar uma salvação indevida. Um livramento, talvez não o livramento do inferno, mas o livramento da tribulação. Sim. Então, o primeiro ponto assim, que me assusta é a igreja que pensa num Deus mau, num Deus cruel. É uma igreja que não tem consciência da justiça de Deus. Sim. E não vê amor na justiça de Deus. Tem gente que Deus é amor até o ponto que ele começa a ser justo. Daí, no momento que ele começa a ser justo, ele deixa de ser amor. Daí ele cumpre justiça, para de ser justo e começa a ser amor de novo. Sim. Mas o amor de Deus, ele é justo. Exatamente. A base do amor de Deus é a justiça. Exatamente. E a gente vê em Romanos 9 ele falando sobre a misericórdia dele, que a misericórdia dele não é empregada a alguém por mérito. Exato. A misericórdia dele é misericórdia. Exato. É por causa da graça. É por causa da graça. Ele fala a Moisés, né? Eu manifestarei misericórdia a quem eu manifestar misericórdia. Nós tivemos uma aula sobre missões e evangelismo essa semana, e o professor ele falou assim, digamos que eu e tu mereçamos essa garrafa d'água. E daí Deus pega e fala, essa garrafa d'água eu vou dar pro Caleb. Sim. Foi injusto. Porque eu e tu merecíamos. Sim. Só que quando eu e tu merecemos passar sede, Deus chega e dá água pra ti. Sim. E foi justo. Exatamente. Porque ele agiu com misericórdia. Nenhum dos dois merecia, ele decidiu escolher alguém porque ele quis e deu pra essa pessoa. Então, a humanidade, ela pensa que o ser humano nasce salvo e é corrompido. Sim, entendi. É fruto do meio. Isso. Só que é o contrário, o ser humano nasce corrompido. Exatamente. E Deus, por sua graça, decide salvar alguns. Exatamente. Então, quando Deus pega e fala, tu vai pro inferno, ele não tá condenando a pessoa ao inferno. Ele só tá deixando ela viver o plano natural. A ação da justiça de Deus não começa quando ele joga alguém no inferno. A ação da justiça de Deus começa quando ele tira alguém do inferno. Salvo. Sim. Separei pra mim, não quero que vá pro inferno. Exatamente. Não porque tu merece, mas porque eu não quero que vá pro inferno. Então, é estranho porque o pré-tribulacionismo, ele caminha em um meio onde muitas outras heresias surgem. Entendo. Entende? E eu me assusto, por exemplo, com a igreja que canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, e canta Maranata e Maranata no culto às 10h30 da noite. Uhum. Só que tem medo de a 1h da manhã Jesus vir em secreto na madrugada. Sim.
e essa pessoa ir para o inferno, porque ela acredita na salvação por obras, ela acredita que ela precisa de santificação iminente, porque sem santificação ela não vai ser salva. Só que, na verdade, eu até trago um vídeo a respeito disso, que a busca por santificação não te salva, mas não buscar a santificação te condena. Sim. Então, esse, no plano físico, no plano atual, esse é o maior risco, a meu ver, dessa teologia. Entendo. E a segunda, que agora é durante mesmo o grande evento Sim. cósmico que vai ser o Apocalipse, Sim. é o não reconhecimento da figura do anticristo. Para mim, esse é o derradeiro risco dessa Sim. teologia. Porque se a igreja acredita que vai ser arrebatada antes do surgimento do anticristo, Sim. quando o anticristo surgir e a igreja ainda não foi arrebatada, eles vão olhar para ele e não vão reconhecer a figura do anticristo nele. Eu acredito que é nesse ponto que fala que ele, se possível, enganará até os eleitos, até os salvos. Sim. Por quê? Porque a galera tá salva, só que espera... Não, esse cara não tem como ser o anticristo. Exatamente. Não tem como ele ser Que não anticristo. se encaixa no esquema. Porque a gente tá aqui ainda. Ele é só uma pessoa muito boa que, por misericórdia de Deus, surgiu para salvar Israel. Entende? E daí ele vai deitar e rolar dentro das igrejas. É meu ver, meu maior medo, né, com relação a isso. É isso que é esse sentimento que a gente tem, porque a questão da falsa segurança, né? A questão que eu estava falando ali, a questão da tua resiliência espiritual, tanto da resiliência emocional, de tu imaginar que é como se nós fôssemos, vamos dizer assim, vamos nos enquadrar que nós todos aqui fôssemos pré-tribulacionistas, né? E então, nós com essa segurança que nós não vamos passar por essa dificuldade, é como se nós nos colocássemos num patamar de pessoas especiais diante de toda uma história que Deus já construiu. Nós olhamos para o Velho Testamento e nós vemos o povo peca, Deus coloca eles no exílio. O povo aí se arrepende, Deus tira ele do exílio. Daqui a pouco o povo peca de novo, o Senhor coloca a mão dele sobre o povo de novo. Então é um vai e vem o tempo todo. E Deus sempre aperfeiçoando o seu povo através do quê? Através da tribulação. Deus sempre lapidando o povo dele através da dificuldade, da dor, dos problemas que apareciam, né? Um dos instrumentos de Deus para moldar o coração do povo, Faraó, né? Tantos outros que aparecem ali, né? Então Deus vem fazendo isso no Velho Testamento. Nós olhamos para onde? Para o Novo Testamento. A mesma coisa, olha o que os discípulos passaram. Os discípulos passaram por todos aqueles problemas. Nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo também, cheio de marcas, e as marcas que o Paulo fala ali a respeito das marcas que ele tinha do Evangelho eram marcas visíveis, marcas físicas no corpo dele. Paulo foi açoitado, foi espancado, apedrejado, expulsaram ele da cidade como morto, né? E por fim decapitado. E por fim, segundo a cultura histórica, né, foi decapitado. O próprio Pedro também, nós olhamos ali, a história diz que ele foi pendurado naquele madeiro lá de cabeça para baixo. Olhamos Isaías também, que conta a história que foi cerrado ao meio. Enfim, né, olhamos os mártires da igreja, do Coliseu, falando de Inácio também, um santo que foi morto dentro do Coliseu, comido pelos leões. Nós olhamos um pouco mais recente a respeito dos pogroms que havia na Rússia, onde as pessoas eram tiradas, eram martirizadas também. Olhamos também para o dia de São Bartolomeu, que tem esse dia que é festejado em alguns lugares, onde neste exato dia as pessoas, os cristãos, eles foram arrancados de dentro das suas casas, as crianças elas eram cortadas ao meio diante da família, os pais eram mortos pelo viés do martírio, entende? Cristãos que confessavam a Deus, e essas pessoas agora enfurecidas com esses cristãos resolvem pegar paus e pedras, serrote, todo o armamento que tem e simplesmente arrombam as casas dessas pessoas e martirizam todas elas. Então, isso é só uma breve história, e isso vem em sequência. Então agora nós vamos entender que nós somos um povo especial, onde nós não vamos passar por essa dificuldade. Aí vem aquele sentimento, nós queremos não só ser felizes a todo custo, mas também nós não dessa forma nós não conseguimos aprender a lidar com as dificuldades.
a lidar com as emoções. Por quê? Porque a base teológica acaba trazendo uma falsa ideia de segurança. E eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, né? Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, ali a partir do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, onde fala da queda, né? Se nós entendermos a queda e o significado, o sentido e o que a queda causou em nós e causa em nós ainda, toda a nossa teologia ela está comprometida. Então é importante entender o significado, o sentido da queda, o sentido real, o que isso afetou na nossa natureza e afeta também até hoje. Sobre a igreja que tem medo do sofrimento, o sofrimento ele é uma ferramenta evangelística. Sim. Tanto de engajamento da mensagem, porque quando tu ouve que um homem morreu defendendo uma ideia, valida a ideia. Aquilo ali agrega valor à ideia. Mas foi em Atos 4 que começou a perseguição, né? A partir da morte de Estevão. E daí começaram a realmente perseguir. Exato. E é importante... A perseguição foi ferramenta de... Sim. Mas é importante notar, sim, Caleb, que a questão da perseguição, a gente olha a perseguição vindo no início, em relação ao cristianismo, essa perseguição ferrenha, ela vinha de dentro. Depois da morte de Estevão, ela começa a ser uma perseguição mais externa, no caso, no sentido assim de Roma, uma perseguição vinda pelos romanos, mais governamental. Mas antes disso, era uma perseguição interna, vinha de dentro. Né? Vinha de dentro isso. Eu percebo muito nítido, assim, eu acredito que possa se repetir, porque... Qual é a tua leitura a respeito do que Jesus fala ali? Vejam, os campos estão brancos. Eu vejo os campos brancos durante a tribulação. Minha leitura. Porque eu acredito que vai ser a maior justamente com o exemplo em Atos, tá? Sim. Os discípulos estavam confortáveis. Sim. Os apóstolos estavam confortáveis, vivendo o evangelho ali entre eles. Todos conheciam Jesus. Conhecemos Jesus. Amém. É isso. Vamos ficar por aqui. Só que a ordem era pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Exatamente. A partir do momento que começa a perseguição e a morte real, a perseguição com morte e uma perseguição real, efetiva aos judeus dentro de Jerusalém, obriga eles a ir para a Judéia. Exatamente. Começou a perseguição na Judéia, Samaria. Perseguição na Samaria daí já começou a se tornar uma perseguição cultural. Os cristãos começaram a se tornar inimigos públicos. E daí, por fim, os confins da terra, que daí Roma começou a pegar eles. Exato. Daí sim disseminou, foi para a Ásia e tal. Então, eu acho que o martírio da tribulação vai trazer a iminência da necessidade de pregar o evangelho. Sim, entendo. Porque, tipo assim, todo mundo tá ligado que eu sou cristão. Não posso comprar nem vender mesmo. Sim. Estão querendo me matar. Eu é que não vou arriscar ir pro inferno por não pregar. A gente brinca, eu falo assim com ar mais satírico. Mas querendo ou não é isso. Sim. Eu até tive um sonho esses dias em que no sonho eu tava eu e meu pai é um cristão também bem antigo, e a gente tava vendo televisão e na TV eu vi como se fosse uma reunião das Nações Unidas, assim. E daí eu não lembro o que aconteceu na TV, eu só sei que eu cheguei, fechei a Bíblia e falei, pai, começou. Vamos pregar? Falei assim, começou. Tipo, a tribulação tá rolando. Vamos pregar? E daí eu saí desesperado para pregar. E eu lembro que nesse sonho surgiu um momento de tentação em que eu falei assim, cara, Jesus tá às portas. Sim. Cara, eu tô na tribulação, tu acha que eu vou jogar fora o meu Cristo por isso? Nem a pau. Comecei a pregar o evangelho mais ferrenhamente. Então, eu falo isso com base no sentimento que eu vivi no meu sonho, parecia muito real, entendeu? Então, no sonho eu tive esse sentimento de iminência, tipo, eu não vou jogar minha salvação fora. Eu não vou trocar meu Cristo, eu não vou abrir mão de pregar a palavra, porque é iminente, é o fim agora, tá acontecendo, entendeu? Então, a igreja sair antes da tribulação é que nem soprar a vela com o meu bolo antes do parabéns, não funciona pra mim. Sabe o que tu tava me lembrando agora? Tava me lembrando do martírio de Policarpo. Logo que ele foi antes de um pouco de ele ser martirizado, isso que eu achei interessante agora, vai fazer o link com o que tu tá falando. Ele ser martirizado, se eu não me engano, na fogueira, se não me falha a memória, os algozes dele chegam e dizem pra ele assim, nega Jesus, nós vamos te tirar daqui.
Nega Jesus. Depois de ele ter apanhado, né, de ser uma pessoa já bastante avançada em idade. E ele, com um sorriso nos olhos, ele dizia assim: como que eu posso negar alguém que me tem feito tanto bem durante tantos esses anos? E aí ele morre, eles matam ele, sabe? Então, essa questão de tu passar pela dificuldade, que é uma dificuldade ferrenha que ainda nós não vimos ainda, que a Bíblia fala, isso traz esperança, traz o sentimento de alegria, né, como estava falando, porque apesar nós como cristãos genuínos, nós temos no nosso coração aquele sentimento que pode vir o que vier. Tô louco pra ir pra casa. A gente quer ir pra casa, a gente tá com saudade de casa, entende? A gente tá com saudade de casa. E às vezes as pessoas negociam o conforto da casa do pai por uns minutos a mais aqui na terra. Exatamente, sabe? Então eu quero ver aquilo que Paulo viu. E não só ver, eu quero estar lá. Eu quero permanecer naquele lugar, sabe? Eu quero... Imagina, tá lá João sentado naquela ilha de Patmos, naquela ilha vulcânica, um lugar terrível, onde era exilado aqueles piores prisioneiros da época, né? Envolto ali o mar Egeu e tudo mais. E aquele homem, a Bíblia diz que ele foi levado em espírito e Deus lá revela aquelas maravilhas para ele. Imagina, aquele homem agora tá lá, diante da presença do Senhor, em espírito, vendo aquelas maravilhas. Imagina nós, quando nós estivermos de fato naquele lugar, nesse novo céu e nova terra, né? Estando na presença do nosso rei, do rei dos reis, né? Aqui a gente tem muitas vezes os reis da terra, né? Mas nós vamos estar diante do rei dos reis, né? E aí nós vamos estar diante dele, nós vamos poder falar com ele, tete a tete, assim como Moisés sempre desejou. Queria conhecer o Senhor face a face, mas a minha misericórdia, né? E nós vamos poder ter isso, nós vamos poder viver isso. E não é por um momento que nem aqui, ó. Nós estamos aqui, daqui a pouco vai terminar o nosso vídeo, o nosso momento, mas lá vai ser para sempre, sabe? Vai ser para sempre. Inesgotável, tu nunca vai chegar no final do conhecimento. Exatamente. Não dá pé. Exatamente, é um conhecimento de Deus inesgotável, e nós vamos poder usufruir disso. E então a tribulação, as dificuldades, quando a gente entende a questão do pecado, voltando ali Gênesis, nós vamos entender que tudo isso é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A tribulação, ela também não vai ser diferente. Se nós amamos a Deus, ela vai cooperar para quê? Para mudar o nosso caráter, para moldar nosso caráter, entende? Aí nós vamos chegar no céu sem ruga, sem mancha, sem marca, sem mácula nenhuma. Porque a Bíblia diz que Jesus está preparando a sua noiva para Ele mesmo. Ou seja, a tribulação faz parte. Por isso que a gente não teme a tribulação. E mesmo nós sabemos que nós vamos passar essa tribulação, a gente tem a certeza e a convicção que a linha de chegada é depois. Sim. Independente da morte física, né? Com certeza. Então é bênção de Deus. Tá. Então, para que o pessoal possa ter uma clareza, qual é a forma mais adequada na tua visão, que quase com certeza é a minha, de ler os eventos escatológicos na ordem? O que vai acontecer numa ordem assim, partindo de agora até a instauração da Nova Jerusalém? Tipo, Sim. Ordem, como é que vai acontecer? Olha, eu entendo o seguinte, que quando nós nos aproximamos da Escritura, vamos partir do pressuposto que é o seguinte: cada vez que nós nos aproximamos de alguma leitura, de alguma literatura, nós nos aproximamos dela com nossos pressupostos, né? Com as nossas ideias, com a nossa maneira, com a nossa visão, enfim. E quando nós nos aproximamos da leitura escatológica ou da leitura bíblica, nós também nos aproximamos muitas das vezes com nossos pressupostos, com nossos achismos. Eu entendo dessa forma, eu compreendo um texto dessa forma, mas por isso que nós precisamos então aplicar algumas regras, se é que a gente pode dizer, regras de interpretação, não só para a questão da livros escatológicos, mas na questão do conceito geral da Escritura, né? Por exemplo, um ponto que muitas vezes não é analisado quando nós nos aproximamos da Escritura é o contexto geral do porquê, o contexto que foi escrito aquele livro. Por exemplo, o livro de Apocalipse,
ele é um livro que ele sugere ser lido de forma simbólica. Porque toda a construção do livro de Apocalipse, ela é feita na base do Velho Testamento. Aqueles símbolos de Apocalipse, imagine nós... os candelabros. Imagina saindo da boca de Jesus uma espada. Então, eu ia falar isso, até a estética de Jesus é simbólica. Pés como de latão polido... Exatamente. É uma figura do Velho Testamento. Uhum. Por quê? Porque a leitura de Apocalipse, ela precisava fazer sentido pro pessoal da época também, não é só para nós. Até algumas citações de como o ato profético aconteceu, porque aquela cena, põe o rolo na boca, o livrinho, Sim. Daí ele é doce a boca, cai amargo, daí vomita. Isso aconteceu foi com Isaías ou foi com Ezequiel? Eu acho que foi, eu não lembro, mas eu acredito que foi com Ezequiel. Acho que foi com Ezequiel. Acontece a mesma coisa. Exatamente. Então aquilo ali é tipo João, não sei se aconteceu ou não. Uhum. Talvez tenha realmente acontecido. Sim. Mas eu acredito que é uma, tipo assim, ó, olha judeu, isso aqui Exato. é profético, isso aqui remete àquilo lá, entendeu? Exatamente. É um link, sabe? Porque a Bíblia, ela tem o panorama geral dela, certo? Então, nós precisamos olhar. Por exemplo, vou dar outro exemplo clássico aqui. Por exemplo, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele pede para ser lido de uma forma literal. Por quê? Porque quando Moisés, assim nós entendemos, né, dizem os entendidos que foi ele que escreveu o Pentateuco, o que Moisés está fazendo escrevendo o livro de Gênesis? O povo havia estado cativo durante 400 anos, certo? E a mentalidade do povo já havia sido mudada. Por quê? Porque eles estavam cativos, eles estavam longe da pátria, eles estavam... Enfim, ficaram todo aquele tempo. Provavelmente acreditavam no nascimento pelo Nilo. Exatamente. Toda aquela criança... Exatamente. E aí o que Moisés vai fazer agora? Ele vai reorganizar a questão intelectual desse pessoal. Olha só, quem criou os céus e a terra foi Deus, dessa forma, 7 dias, um exemplo, tá? Ele usa métricas diárias, por isso a literalidade. Exato, então ele está reorientando novamente o povo com relação a Deus, porque o povo tinha aprendido a adorar o Nilo, o povo havia aprendido a adorar as estrelas, Deus Sol, enfim, Deus Ra, tudo mais, né, lá do Egito, né? E agora ele está reorganizando. Então, o texto em si, ele pede para ser lido de forma literal, entende? Então a gente precisa observar essa questão. Na questão escatológica, da mesma forma, entende? Porque a Bíblia, ela tem uma consistência com o ensino de uma forma geral, e isso precisa ser observado também. E uma coisa importante, com relação não só... A gente está falando um pouquinho de bibliologia aqui, né? Não só a questão dos livros escatológicos, como, por exemplo, Ezequiel, Daniel, Apocalipse, Zacarias, alguma parte de Tessalonicenses ali também. Nós temos que ter, acima de tudo, humildade. Porque quando a gente parte com os nossos pressupostos, e os nossos pressupostos são pecaminosos, porque vem da raiz do nosso coração, nós temos a tendência a distorcer o sentido que o autor quis dizer. Porque o autor, ele quis dizer o que ele quis dizer. Sim. Não é o que eu entendo. E aí que forma, então, eu consigo compreender o que o autor quis dizer? Vou olhar o contexto direto, o contexto imediato. Para quê? Para que toda a Bíblia ela tenha uma sincronia. E a melhor forma de interpretar a Bíblia é a própria Bíblia. Sim. Olhamos para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é praticamente todo interpretado à luz do Velho Testamento. Por isso a importância do Velho Testamento também. Embora hoje, né, os crentes já não querem mais ler o Velho Testamento porque dizem que é muito difícil. E quando querem judaizar e restaurar. Exatamente. Querem trazer a estola sacerdotal, a menorá, esse monte de coisa. Mas existe, de forma assim interpretativa, né? O livro de Apocalipse também ele deve ter esse cuidado, né, de ser lido dessa forma para que haja a harmonia, né, e ter humildade, de fato. Essa questão da humildade, eu sempre torci muito o nariz. Eu cresci num meio bem pentecostal mesmo, sim. Onde falavam assim, ó, se todo dia um pregador pregar Filipenses 1:1, todo dia vai ser uma mensagem nova. Olha só. Porque
A palavra de Deus se renova a cada dia. Eu, não, peraí, onde é que está escrito que a palavra de Deus? Eu nunca achei da palavra de Deus, mas é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Exatamente. Porque eu penso assim, ó, se Paulo tinha uma mensagem à igreja em Filipe, e é uma mensagem objetiva com base num contexto sociocultural da época, como que todo dia vai ter uma interpretação nova daquilo? Exatamente. Não tem como, não faz sentido. E daí, a respeito da humildade, né? Até ontem eu estava conversando com um rapaz, que ele provavelmente está vendo esse vídeo, mano, eu amo tua vida. Ele disse que na leitura diligente dele, ele compreendeu que o arrebatamento aconteceu no ano 73, provavelmente depois de Cristo. Daí eu falei, mano, mas a teologia não segue essa linha. Sim. Existe um contexto da leitura. Ele falou que o Espírito Santo revela, a Bíblia tem que ser lida espiritualmente. Só que é dessa forma que surgiu Ellen White, é dessa forma que surgiu o neopentecostalismo da forma que é. Exatamente. Dessa forma que surgiu o unicismo, Sim. A unicidade, por conta de uma leitura isolada. Então, quando para suportar uma doutrina, tu tem que descaracterizar ou desconsiderar alguns textos, não é bíblico. Exatamente. Porque tu deixa de considerar o foco principal que o autor quis transmitir ali. Eu vejo principalmente assim, ó, usando, por exemplo, o exemplo da unicidade. Da igreja que eu vim, eles falavam assim, Mateus 28:19 foi alterado. Daí eu penso assim, quando para suportar uma teologia eu tenho que partir de um pressuposto de que a Bíblia está errada, não tem dizer mais nada. Eu tenho que olhar e dizer, não, Estevão não viu o que a Bíblia diz que está vendo. Sim. Daí eu paro, não, peraí. Então o que é aqui? O que funciona? Sim. Então, quando tu pega, por exemplo, pro pré-tribulacionismo funcionar, tu tem que ler a narrativa do Apocalipse de forma textual linear. Exatamente. Só que não é um texto linear. Exato. Não é um texto linear. É nítido, principalmente na questão, quando tu vê ali a narrativa dos 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. É nítido que as trombetas e as taças é simultâneo. Ao derramar de uma taça, toca uma trombeta. Porque Jesus aparece no rompimento do 7º selo, Jesus aparece no rompimento, no derramamento da 7ª taça e na 7ª trombeta. Então, como que eu posso acreditar num Jesus vindo antes da tribulação, se o texto diz que ele virá no romper da 7ª trombeta? E a 7ª trombeta é o que marca o fim da tribulação. Sim. Tudo depende da forma com que tu lê, Exato. que tu te aproxima do livro, né? Exatamente. Tu te aproxima do livro. E isso é perigoso. Eu sempre cito também o livro de Amós, quando diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Esse é um texto clássico, né? E eu já ouvi muitos pregadores pregando a respeito disso, e o povo dando glória a Deus, e o povo exultando, né? Glorificando a Deus. Senhor, nós queremos nos encontrar contigo. De fato, nós queremos nos encontrar, mas não no sentido, não naquele contexto. É juízo que Deus está derramando sobre o povo. E por quê? Porque o pregador, ele pegou um texto isolado, com seus pressupostos, e ele colocou as ideias dele em cima do texto, e ou seja, o que aconteceu? Através daquele texto, então, ele aplica de uma forma completamente errada o que o texto, o autor, de fato, ele está querendo dizer. E aí, acaba se tornando uma doutrina, acaba se desviando o povo do sentido e da palavra, né, que é o foco, né, e do crescimento da igreja e tudo mais. Outro ponto importante também, Caleb, para falar dessa questão vamos dizer assim, de pegar textos isolados, que é um grande perigo, é a questão de 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17 ali. Diz assim, versículo 16: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os arrebatados com eles, melhor dizendo, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É como nós estávamos falando, né? O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está encorajando o povo. Está dizendo para eles o seguinte,
havia aquela dificuldade, eles pensavam, né, os tessalonicenses pensavam alguns pensavam que Jesus já havia vindo, outros pensavam que eles estando vivos ainda, que havia entre aqueles que já morreram em Cristo uma certa desvantagem, porque eles estavam vivos em relação àqueles que já estavam mortos. Então Paulo vai dizer o seguinte, não há desvantagem com relação a vocês para aqueles que já morreram em Cristo. É pela questão de que, morrendo, imediatamente o salvo vai para estar Exato. com Deus, o condenado vai para o Sheol. Isso. Então os tessalônicos, eles acreditavam que os mortos chegaram antes no céu do que eles. vamos sentar primeiro na mesa, vão comer antes de nós, mais ou menos isso. Entende? Que eles estariam, né, nessa desvantagem temporal para chegar antes no céu. Exatamente. E aí o Paulo está dizendo o seguinte, não é nada disso. Eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona e vai encorajar eles agora, né? Falando a partir do versículo 16 ali, ele vai dizer, dada a ordem do arcanjo, vai falar da mecânica, né? E aí a gente já começa a entender o seguinte aqui, com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta. Lembra lá do Velho Testamento qual era o significado da trombeta? Levantar acampamento. Levantar acampamento. Uhum. E perceba que quando alguém soprava aquela trombeta, olha... Toda a nação ouvia. Toda a nação ouvia. Era um barulho estrondoso, né? Todo mundo ouvia e já sabia o que significava. E imagina, um homem soprava, fazia aquele barulho, só que agora que não é um homem, é um arcanjo, a hierarquia angelical, o principal deles vai estar lá, soprando essa trombeta. E no Apocalipse fala que vão ser 4 nos 4 cantos da terra. É um caco de uma trombeta. Imagina o barulho desse negócio, entendeu? Aterrador, né? Um barulho desse negócio. E aí a gente já começa a perceber aí que não é nada de secreto, né? É algo visível, é algo notório, vai ser algo extraordinário nesse dia. Até porque haverá, a gente já estava conversando agora em off, a ressurreição dos mortos. E não é dos mortos desse mês, dos mortos que saiu no Diário Gaúcho de hoje de manhã. É dos mortos desde o Éden. Exatamente, todos que morreram. Então, imagina a logística de agrupar toda a humanidade que já viveu, que já passou pela Terra desde os princípios da vida humana. Não tem como, vai ser um caos. Muita gente, eu não sei como isso vai se proceder, mas que vai ser algo extraordinário, isso eu não tenho dúvida. Então Paulo está dizendo para o pessoal o seguinte, aí ele começa a dizer, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está dizendo o seguinte assim, eles vão ressuscitar primeiro. Sim, eles ressuscitam. E aí depois, na sequência, depois nós os que tivermos vivos. Mas a ideia é que não há desvantagem nenhuma. Por quê? Porque isso que esse momento aqui que está acontecendo é algo tão extraordinário que a gente não consegue contar eles nesse nosso tempo cronológico que nós vivemos. Sabe? É muita coisa acontecendo. É muita coisa. E ele diz assim, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Ou seja, Tessalonicenses, não há desvantagem, porque todos nós vamos subir num ato único. Não é que diz assim, não está dizendo assim, primeiro eles no sentido, vai acontecer tudo isso aqui com eles. Aí depois, mais tarde, nós. Não, o depois aqui dá a ideia de que será um ato único. Eles ressuscitam e os que estão vivos aqui sobem juntos. Ou seja, estamos subindo junto para nos encontrarmos com o nosso Deus num ato único, entende? E é essa base textual ali de encontrar o Senhor nos ares que sustenta a ideia da igreja indo para o céu. Um céu celestial, não um céu terreno, da Nova Jerusalém, no caso. E eles acreditam que esse momento do encontrar o Senhor nas nuvens vai ser perpétuo. Sim. Complicado. Exatamente. Aí já complica, né? Porque essa questão ali ainda não é a plenitude do novo céu e nova terra. A plenitude, eu acredito que esse momento termine com a profecia de Zacarias, né? Sobre descer no Monte das Oliveiras, ou eu estou errado? Desce, ele abate o exército do anticristo, o exército dos reis da terra, vai ser uma carnificina. O Jesus do amor, gente, matará o anticristo com o sopro da sua boca. Exatamente. Tá? Mostrando a insignificância dele. A insignificância. Tá? O mesmo Jesus que soprou o Espírito sobre os apóstolos na grande comissão, vai soprar morte sobre o anticristo. Tá? O que só pra gente fazer um ponto aqui que é interessante o que tu falou agora, o cristianismo histórico, que ele crê da seguinte forma, que esse ato, quando
tanto salvos e a ressurreição dos mortos, e aqui tanto aqueles que foram salvos em Cristo quanto aqueles que não, e a destruição do anticristo, a destruição do anticristo, do dragão, do falso profeta, o entendimento é num ato único. Deus arrebata seu povo, dizima o anticristo, lança os ímpios no inferno, por isso que é importante crer em Cristo Jesus enquanto é tempo, lança os ímpios no inferno, lança o próprio inferno dentro do lago que arde com fogo e enxofre junto com Satanás e os seus adeptos, faz tudo isso, salva os crentes, dá o galardão para os crentes, dá a sentença final para tudo, restaura a terra, tudo num ato único, e então cumpre-se aquilo que João diz. Então vi descer do céu a nova Jerusalém adornada com o noivo e tudo mais. Então a terra restaurada, não sei explicar como, mas a ideia que o cristianismo histórico fala mais uma vez é tudo num ato único. Após a última trombeta. Após a tribulação. Após isso tudo, após a grande tribulação. Eu cresci num meio onde diziam como se a igreja estivesse assistindo das nuvens o caos na terra. Não. Até é um ponto interessante, porque falavam, imagina o caos de não ter o Espírito Santo na terra durante a tribulação. Sim. Só que entra na questão da salvação pela graça e a ministração do arrependimento por meio do Espírito Santo, que a Bíblia fala de salvos durante a tribulação. Sim. E para serem salvos tem que alcançar o perdão. Para alcançar o perdão tem que ter arrependimento. Para ser arrependido tem que ter ministração do Espírito Santo. Tem que ter o Espírito então Santo. O Espírito Santo está sim na terra. Se o Espírito Santo está na terra, qual é a função do Espírito Santo na terra? O Espírito Santo só está aqui por causa da igreja. Sim. Exatamente. Não faz sentido o Espírito Santo estar na terra ministrando perdão sem ter a pregação do evangelho por meio dos crentes. Exatamente. Então a igreja estar fora da tribulação, fora da terra na tribulação, é como se fosse, sei lá, tu assistiu o jogo de futebol e na hora que o teu jogador vai fazer o gol, tu desliga a TV. Não faz sentido. Sim. Tem que acontecer. Tem que estar ali. Tem que... A conclusão é isso, a consumação é isso. Porque a ideia, por exemplo, assim, vamos supor que há o arrebatamento, tá? Antes da tribulação. E no entendimento pré-tribulacionista, eles entendem que nesse momento, então, o Espírito Santo é retirado, como tu falaste, junto com a igreja. Uhum. E então vem a tribulação, como tu falou. E aí depois haveria salvação. Como pode haver salvação, né, se o Espírito Santo foi retirado? Porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Como que poderia haver salvação sem o Espírito Santo? Aí nós vamos entrar, de fato, daí numa heresia, que é o quê? Dizer que o homem é salvo pelas obras. Martírio, que o martírio só santifica, né? Exatamente. Uhum. Porque se nós formos olhar para isso, antes de Cristo, né, antes de Cristo ser crucificado, outros homens haviam sido crucificados também. Foram martirizados também. Então, se fosse por causa disso, eles também teriam, vamos supor assim, como levantar uma bandeira, e muitas daquelas bandeiras que foram levantadas, até de certa forma, eram, vamos dizer assim, corretas, mas não eram, como é que eu posso explicar para vocês? Não era algo que era provido pelo Espírito Santo, mas pela força do braço do próprio homem. Ou seja, então, a salvação, ela viria pelas nossas obras, e aí constitui-se uma heresia. Aí, de fato, constitui-se uma heresia mesmo. É quase como se a tribulação fosse um purgatório. Exatamente. Onde a pessoa, por não negar Cristo, mesmo não sentindo Ele, mesmo não tendo a pregação do Evangelho, mesmo não tendo revelação, mesmo não tendo comunhão, se ela sofrer e morrer por Cristo, ela é salva, como se fosse um purgatório. Uma ação isso de fato é uma heresia. É uma heresia absurda. Isso é uma heresia, uma né? A ideia do sofrimento entra muito a questão do flagelo, né? Exatamente. Como se o autoflagelo ou o estar sujeito a dores por Cristo fosse suficiente para a santificação. Tem muitos que entendem, e até estudiosos renomados, né? Eu não vou citar o nome deles aqui, né? Estudiosos renomados que eles creem no aniquilacionismo, no sentido de que depois que acontecem essas coisas, por exemplo, com a alma e com o corpo daqueles que não morreram em Cristo Jesus, ou após a vinda de Cristo, onde essa condenação, eles seriam aniquilados, ou seja, não haveria o inferno. Aí já tira a base do inferno, que é uma base... Pode falar? Fala. Que é uma base do Adventismo. O Adventismo não crê no inferno literal, entende? Para eles o inferno é aqui.
assim como a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela crê no purgatório, que tu vai ser lançado naquele lugar por um momento, e lá os teus pecados eles serão purgados, Você fica lá até será aprender. purificado até aprender, e aí depois tu vai receber uma chance para ir pro céu. Ainda há uma esperança, como se fosse um deserto. Ainda há uma esperança, né? E tantas outras doutrinas que a gente ouve falar por aí, sabe? Hoje em dia tem crente que não crê na doutrina do inferno. Eles acham que o inferno não é algo literal. Que esse sofrimento, ele é aqui. O nosso inferno é aqui, sabe? Por um senso... Eu não sei se eu... Tá. Por um senso de uma falsa segurança, eu entendo assim, sabe? Onde eu vejo que começa esse tipo de entendimento Sim. a ser pregado. Sim. Aquele pastor velho, cabeludo, que fala assim, sabe? Cheio de Sim. cair em adultério. Sim. Logo, adultério não é mais pecado. Sim. Logo, o inferno não pode ser real, porque senão estou indo para lá. Sim. Daí ele começa a pregar o evangelho sempre inferno. Começa a pregar, tem igrejas que tem líderes que eu não, até um nojo de falar Sim. igrejas, né? Mas tem líderes que pregam, que é aquele texto que diz que esse é o Cordeiro morto que tira o pecado do mundo. O pecado foi tirado do mundo. Imagina só. Então não há mais pecado. Vive tua vida. Vai pra orgia, se drogue. Não existe mais pecado. Jesus tirou o pecado do mundo. Existe esse tipo de coisa sendo pregado. Sim. Justamente por esse senso de... Não, Deus não ia deixar o homem tanto tempo no inferno. Por 80 anos de vida. E a pessoa que morreu com 9 anos, fora de Cristo, morreu com 10 anos, 15 anos. Sim. Transgressor da lei. Merecedor do inferno. E fomos todos destituídos da Exato. glória de Deus. Por isso que é importante a doutrina a gente chama de amartiologia, né? A doutrina do pecado. Ela ser bem compreendida. Eu fiz uma ilustração ontem no culto de ensino lá da nossa denominação, da nossa igreja, né? Nossa congregação. E eu fiz uma figura da forma seguinte, assim, ó. Imagina um caminhão. Aquele caminhão gigante, sem freio. E ele tá vindo. E ele tá vindo e ele vai dar lá embaixo naquela ribanceira lá e ele vai se estraçalhar todinho. Esse caminhão, quem é esse caminhão? Esse caminhão somos nós. Com nossos desejos, com os nossos sentimentos, com os nossos pressupostos, com as nossas convicções humanas, sabe? Com o nosso pecado. E aí daqui a pouco esse caminhão descendo. Só que daqui a pouco vem alguém com uma mão gigante e ele segura esse caminhão. Ele segura esse caminhão de uma forma sobrenatural. E ele está segurando esse caminhão porque se esse caminhão sem freio cair lá embaixo, ele de fato vai se estraçalhar, não vai sobrar nada. Aí o que Deus faz? O Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. Esse freio espiritual nos segura para que a gente não peque e cometa atrocidades maiores e iguais até do que muitas pessoas cometem. E nós nos apavoramos às vezes com as atrocidades que nós também somos capazes de fazer por causa do pecado. O texto de Romanos. Aí vem o texto de Romanos. Então, Deus usa seu freio, a sua mão poderosa, para segurar, para que nós não venhamos a cometer esses mesmos pecados. E aí, então, o que acontece? Quando as pessoas não entendem de fato, nós vamos tocar nessa questão do pecado de novo, o que significa e o poder que esse pecado tem, e graças a Cristo ele nos libertou do poder do pecado, da ação do pecado e do próprio pecado também, e nos torna justos, através da justiça de Cristo lá na cruz do Calvário, conforme fala lá em Colossenses, né? Que ele pagou a nossa dívida, né? O nosso escrito de dívida foi pago, ele cravou lá naquela cruz e nos torna justos. Quando nós cremos nele, de fato, somos justificados num ato único, né? Então esse freio espiritual agora passa a fazer parte da nossa vida, ele vai segurando o nosso coração, porque nós continuamos sendo aquele caminhão desenfreado ainda, mas através do Espírito Santo ele vai segurando, diferente do ímpio, diferente daquele que Deus que não é templo do Espírito ainda. Ele é aquele caminhão sem freio. E se ele não se arrepender dos seus pecados, e se ele não se converter no tempo oportuno que Deus está nos dando, que é hoje, ou seja, aquele caminhão ele vai dar de frente naquela ribanceira lá e vai se estraçalhar, ou seja, condenação eterna. Então nós precisamos entender isso e entender que todos os processos que Deus coloca na nossa vida,
tribulação, dificuldades e problemas são para nos aperfeiçoar, para que nós cada vez possamos mais parecer com Ele. E graças a esse freio que é a graça, né? Que é o favor imerecido do Senhor. A falta de percepção de pecado. Tem gente que olha para o pecado, às vezes até nós fazemos. Sim. Eu falando por mim mesmo, às vezes eu falo de pecado sem vivenciar a amargura do pecado. Porque pensa assim, o pecado, o que é o pecado? O pecado é o que fez Deus ter prazer em moer o próprio Filho na cruz. Só que isso soa difícil, né? Em alguns ouvidos. E às vezes, humanamente falando, a gente pensa, não, mas Deus teve prazer em moer Cristo na cruz pela imensidão de pecados, pela quantidade. Não. Não. Porque não fala que Cristo fez pecados. Se fez pecado. Eu tenho uma figura tão bonita que agora que tu tocou nesse assunto, tem uma figura tão bonita que eu fico pensando. Imagina Cristo lá no Calvário. Tá lá naquela cruz. Os ladrões estão lá. Um se arrepende, diz, ó, você está no paraíso comigo. Daqui a pouquinho, aguenta aí. O outro está lá, blasfemando e coisa e tal. Jesus está lá. E aí ele olha para cima e ele diz, tetelestai, está consumado. Então ele entrega o Espírito. Mas antes de dizer isso, ele diz, Senhor, por que me abandonaste? A humanidade de Jesus falando. Deus virou o rosto. Deus vira o rosto. Não para o Cristo, mas Deus vira o rosto para o pecado. Sim. Abacuque diz, né? Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Mas aí pensa o seguinte, Cristo lá naquela cruz. Imagina, agora aqui, eu acho linda essa figura. Imagina a terra. Terra linda. A gente olha do lado de fora, né? Vê na internet aquilo tão lindo, o mar, as nuvens, a atmosfera, né? A Terra, de certa forma, girando de uma forma oval ali e tudo mais, né? Tão lindo. Imagina aquele meteoro gigantesco. Mas um meteoro gigantesco, ele vai vir e vai bater na Terra e vai destruir tudo. Só que, de repente, vem alguém e se coloca como uma muralha gigantesca diante entre a Terra e o cometa que vai vir sobre a Terra e vai destruir tudo. E aí aquela parede gigantesca se põe na frente. E quando aquele meteoro ele vem assim, ele pega naquela parede gigantesca que é Cristo Jesus, ela se estraçalha todo, Jesus morre pelo pecado. Mas a terra, ela permanece intacta. Ou seja, o meteoro é a ira de Deus sendo derramada. A muralha ali, ó, é aquela antena parabólica recebendo, sabe? Não é a antena parabólica, mas é aquela muralha que está recebendo todo esse pecado. Dizendo, não, vem em mim. Vem em mim. E eu aguento ele. Eu aguento. E aí ele entrega a vida dele. Mas olha para a terra, para as pessoas e vê o seguinte, vocês estão intactos. Sabe? Eu acho tão linda essa figura, porque aí se completa aquilo que tu disseste. Agradou o Pai moê-lo, porque aqueles que hão de ser salvos, lá que já foram escolhidos lá na eternidade, né? Deus viu, agora vocês têm uma nova oportunidade. Sabe? E a satisfação do senso de justiça, porque a justiça de Deus precisava se cumprir. Exatamente. A ira dele tinha que ser derramada. Exatamente. Sobre alguém. Exatamente. Quem fosse. E o sacrifício, então, perfeito. Então, a ira de Deus agora é aplacada. Sim. E por isso que os crentes, nós estamos mudando um pouquinho de assunto, por isso que o crente, o salvo em Cristo, e a oportunidade que nós temos hoje, ele, nesse ato único da justiça, que é um ato divino de Deus, é justificado exatamente nesse momento, já não está mais sobre a ira. A ira de Deus já não está mais sobre ele, já não há mais aquela dicotomia, aquela divisão entre o homem e Deus, entre o salvo e Deus. Sim, eu vi uma analogia muito boa aqui. Não sei se procede, mas para mim faz muito sentido. Jesus, ele nos cobre com seu sangue. Fala Sim. que nossa veste é lavada com seu sangue. Tá? Isso. Quando a gente chega diante do Pai, com mesmo que a gente, aquela conversa, a gente nunca pecou, só tem Sim. um pecado que é o Sim. pecado original. Deus olha pra gente e ele vê sangue. Sim. E ele vê Jesus. Exato. Ele vê o sacrifício. Ele vê, não, a ira que era para ser sobre esse aqui já caiu sobre outro. É isso que o sangue simboliza. Sim. Por que tem sangue sobre ele?
porque a minha ira, que era a porção desse cara aqui, já foi paga sobre outra pessoa. Exatamente. Então, o que era dele, o salário desse cara já tá pago. Exato, a conta Então a dívida tá saldada. Deixa, tá pago. E é tão lindo. Tu vê isso no Velho Testamento. A tampa do propiciatório ali, sobre a Arca da Aliança. O sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia primeiro, antes de ele entrar no Santo dos Santos ali, primeiro pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo. O que ele fazia? Ele aspergia o sangue do cordeiro que havia sido imaculado, do cordeiro que havia sido morto lá no átrio, lá, e aí ele asperge sobre a tampa do propiciatório. Ou seja, aquele sangue ali está dando a ideia de que o pecado estava sendo coberto por causa daquele sangue. Só que no Velho Testamento era feito assim. O pecado ele era coberto por aquele sangue de uma forma simbólica. Só que agora o nosso pecado ele não é coberto. Ele é de fato extirpado, ou seja, tu é de fato lavado de todo o pecado. Nós somos cobertos e não o pecado. Exatamente. O pecado agora ele tu é livre desse pecado, do poder desse pecado. Por isso que a gente consegue, não pela força do nosso braço, mas por isso que nós resistimos ao pecado, resistimos à tentação para essas coisas. Até fugimos um pouco do assunto, né? Ainda bem que fugimos. Glória a Deus. Então, pastor, muito obrigado por esse tempo. Considerações finais, algum comentário, alguma mensagem para a galera? O comentário que eu posso deixar hoje é que a oportunidade de nós nos achegarmos a Deus é hoje, exatamente nesse momento que nós estamos aqui. Outra ponderação que nós podemos fazer aqui também, Caleb, é que a Escritura ela é suficiente. A Escritura ela é suficiente. Cristo ela é suficiente. O mundo busca prazer em tantas coisas, a felicidade em tantas coisas, mas a alegria ela só pode vir, a alegria plena, a alegria perene só pode vir através de Cristo Jesus. Então que esse material, esse vídeo, esse nosso comentário que nós tivemos aqui, breve, até de certa forma um pouco superficial com relação à questão escatológica, ele sirva para edificação, ele sirva para meditação e principalmente para que o Espírito Santo ele possa aplicar esse convencimento de que a salvação é só em Cristo Jesus e não em qualquer outra coisa. Glória a Deus. Bem, agradeço. Obrigado deixa eu fechar aqui, pela participação, por separar esse tempo para nós. E, gente, a melhor notícia que pode ser dada é que Jesus vive. Tá? Amém. E não tenha medo do fim dos tempos, tenha medo do pecado. Tá? Tenha medo do pecado, porque o pecado é a única coisa que pode nos apartar de Cristo. Verdade. Tá. E, mas ele não veio para perdoar o pecado. Sim, só que o pecar deliberadamente nos afasta dele e nos joga para o inferno. Então, corra para Cristo confiadamente, no tempo oportuno. Amém. Recorra à graça. A graça, diferente da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não corrigia o nosso caráter. Ela não gerava mudança no nosso caráter. A graça, ela muda o nosso caráter. Então, viva a graça na sua plenitude. A graça, ela não é só para perdão de pecados. Ela é para transformação de mente, renovação da mente e construção de um caráter mais semelhante ao de Cristo. Então, busque isso. Use a graça como ela é. Uma ferramenta para salvação. Tá? Amém. É isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe. É isso. Glória a Deus. Amém. Até a próxima.